boa tarde. Sou a Lara, vou apresentar o seminário. Ana, começou? Seminário de Saúde da Criança, do grupo F. O professor orientador é Dr. Benedito Veiga. Então, o tema que a gente vai abordar é a rubéola, que são os integrantes. Então, vamos lá, tô nervosa. Então, a rubéola é uma doença aguda, de alta contagiosidade, que vai ser transmitida por um vírus do gênero rubivírus, da família Togaviridae. Então, você tem dois tipos de transmissão diferentes da rubéola. Você tem a rubéola adquirida e tem a síndrome da rubéola congênita, que apresenta uma maior importância epidemiológica e vai atingir o feto ou recém-nascido cujas mães foram infectadas durante a gestação. Aqui a gente tem uma breve abordagem histórica da rubéola no Brasil, em que a gente pode ver que, na segunda metade da década de 1990, a rubéola já foi incluída na lista de doenças de notificação compulsória. Em 1997, teve 30 mil novos casos de rubéola. Agora, a vacina tríplice viral, que gera imunização para sarampo, cachumba e para rubéola, foi implantada gradativamente entre os anos 1992 até o ano 2000, e que no Brasil, o último caso confirmado de rubéola foi no mês de dezembro de 2018, em São Paulo. E em 2015, o Brasil recebeu certificação da erradicação da circulação desse vírus, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. Aqui a gente pode observar que, desde 2008, a partir do ano de 2009, não tiveram novos casos notificados da doença, e que aqui, em 2015, recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus. Mas a gente pode fazer uma relação com aqui a cobertura vacinal. Tem que ter uma certa atenção, porque olha como é que está em queda o gráfico aqui da cobertura vacinal, que é muito importante a imunização para não ter novos casos. Agora eu vou começar a falar aqui da rubéola congênita. Então, a transmissão da rubéola congênita ela pode acontecer por diversas vias, como a ascendente, por meio do canal cervical, por via hematogênica, através do aporte sanguíneo placentário, e também pode ser transmitido pelo aleitamento materno. A transmissão materno-fetal da rubéola ela vai acontecer pelo sangue, por via hematogênica, de usualmente cerca de 5 a 7 dias após a inoculação materna. Aqui vamos falar um pouco da fisiopatologia dessa doença, vai ocorrer de qual forma? O vírus da rubéola, por meio das glicoproteínas presentes no seu envelope, vai se ligar nas células do epitélio respiratório do hospedeiro, de forma que vai liberar seu capsídeo, vai começar uma tradução do seu material genético, vai ter replicação viral e vai gerar viremia. Então, nessa sequência, a gente observa como que é a relação do vírus para chegar no hospedeiro. E como que ele age, E como que ele age quando ele vai gerar uma infecção no feto. Então, a gente sabe que dependendo do momento da gestação, esse vírus pode gerar transmissão para o feto. E vai acontecer dessa maneira. Após atingir a placenta, esse vírus se espalha pelo sistema vascular do feto, causando uma vasculite generalizada. Os defeitos congênitos, eles vão resultar de danos citopáticos diretos e isquemia dos órgãos afetados, sendo que os principais vão ser o coração, os olhos e aparelho auditivo. Oi? Tá diferente. Parece que sim. Então, nessa sequência aqui, a gente observa a relação do vírus quando ele infecta um feto, por meio, da mãe que foi infectada. E quais são as manifestações clínicas que vão estar sendo geradas nessa síndrome da rubéola congênita? É importante dizer que, quando ocorre no primeiro trimestre, a infecção materna produz uma infecção fetal em cerca de 90% dos casos, cursando com aquela vasculite generalizada. Então, quais vão ser as manifestações clínicas? Vai gerar cardiopatias, como, por exemplo, ducto arterioso permeável, lesão das artérias pulmonares, gerando também doenças valvares. No sistema nervoso central, vai causar surdez neural, meningoencefalites. No olho, pode estar gerando retinopatia do tipo sal-pimenta, como está sendo mostrado nesse exame de fundo de olho. Catarata uniobilateral.
podem se desenvolver, né, púrpuras. Essas púrpuras vão aparecer nas primeiras 24 horas após o nascimento, podendo persistir por semanas ou assumir um caráter transitório. Também vai gerar glaucoma, anormalidades visuais associadas à retinopatia, pode gerar uma panencefalite progressiva por rubéola, diabetes mellitus e tireoidopatias também. É importante saber que a evolução da forma congênita, ela acontece de uma forma mais grave, é uma evolução mais crônica. Aqui nessa imagem também pode observar as erupções vermelhas, né, características dessa doença, e também pode apresentar os gânglios linfáticos aumentados. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a rubéola adquirida. É importante dizer sobre a rubéola adquirida é que essa forma que é pós-natal, ela costuma evoluir de uma forma mais benigna e aguda, e a sua reinfecção costuma ser subclínica. Então, como que vai acontecer a transmissão dessa forma pós-natal? A faixa etária mais acometida vai ser entre 20 e 39 anos, sendo que os que se infectam, dos que se infectam, 70% vai ser do sexo masculino. Essa transmissão é diretamente de pessoa a pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas, expelidas pelo paciente ao tossir, respirar ou falar. Aqui tem 2 respirar, aí a gente pode tirar, né? O período de incubação ele vai ser de 17 dias, tendo uma variação entre 14 a 21 dias. E o período de transmissibilidade é de 5 a 7 dias antes e depois do início do exantema, sendo que a maior transmissibilidade ocorre 2 dias antes e depois do início do exantema. Então, quais vão ser os sintomas dessa forma adquirida? É importante dizer que esse período prodrômico, ele vai ser leve e vai apresentar poucos sintomas, assim, marcantes. A pessoa pode apresentar um mal-estar, uma febre, anorexia, cefaleia, artralgia, mialgia, conjuntivite, coriza, aparecimento de exantema maculopapular puntiforme, que vai ter um início mais na face, couro cabeludo, pescoço, e vai se espalhar, né, pelo tronco e membros. Além disso, também pode apresentar uma linfadenopatia cervical, occipital e retroauricular. Então, como que vai ser o diagnóstico dessa doença? Esse diagnóstico vai ser principalmente... Ai, meu Deus. Esse diagnóstico vai ser principalmente laboratorial. E você tem 2 principais formas de diagnóstico laboratorial. Pode ser os testes sorológicos e também pode ser por meio de isolamento do vírus. Mas o principal, que vai ser mais usado e é mais viável nesse caso, vai ser os testes sorológicos. E como que funciona? A gente tem que pensar que eles vão se basear na identificação de IgG, imunoglobulina G, e IgM, que é a imunoglobulina M, que elas podem ser dosadas tanto nas gestantes quanto no feto. Então, eu tenho que saber que o IgG, nesse caso, no diagnóstico da síndrome da rubéola congênita, ele vai ser ineficiente, pois ele é um anticorpo que é passado da mãe para a criança. Então, ele passa pela membrana placentária. Então, não tem como eu diferenciar no nascimento os anticorpos que vão ser do bebê e quais que são transferidos para a mãe. Então, não vai ter tanto auxílio no diagnóstico aqui da síndrome da rubéola congênita. Mas quando eu falo do IgM, da imunoglobulina M, eu sei que ela não passa pela placenta. Então, exerce uma função importante aqui no diagnóstico da síndrome da rubéola congênita. Gente, vou interromper aqui. A Alessia tinha me mandado até o áudio. Qual a forma que eu posso falar bonitinho explicando esse gráficozinho? Amiga, eu não sei, real, foi o que eu te falei. Não sei se alguém tem mais outra opinião. Falar do IgM, se tá subindo. Será que é isso que quer dizer? O que tá falando a explicação desse gráfico aí? Não tem explicação do gráfico, tem explicação, tipo assim, do diagnóstico como um todo, sabe? Do teste sorológico, que foi o que eu falei aqui. Que ser dose IgG e IgM, mas o IgG não vai ser eficiente nesse caso, porque ele é passado da mãe da criança. Aí não tem como diferenciar qual que é do bebê, né, que informou, qual que é da mãe. Aí usa o IgM, porque ele não passa na placenta. Então, se você tem IgM, é porque o bebê, né, já formou esse anticorpo, então provavelmente ele tá com... Então dá pra falar também, tipo assim, que mostra que o IgM tá subindo. Então, uma resposta do neném. Não tem, tipo assim, se fosse uma da mãe,
estaria também estabilizado, né? Tipo assim, ou estaria decrescendo, mas nem passa, né? Mas olha aqui, eu não sei, o GG também tá. Eu não entendi muito bem o gráfico, eu tenho dúvida nisso, por isso que eu tô pedindo assim, ver o que eu falo. Ou eu só falo o que eu falei e pulo pro próximo slide. O que vocês acham? Mas aqui, tá crescendo o GG é porque ele tá infectado, não? Então Mas quando ele tá. O GG tem da mãe também. O GM que não tem. Mas acho que da mãe, ele não vai crescer, entendeu? Você lembra do Renatinho falando? Tipo, passa e fica estabilizado. Ou então decresce. Mas é porque é o GM que não é da mãe. Ah, não sei, é verdade. Você falou, faz sentido, que fica estabilizado, né? Mas eu É, acho que eu não vou ficar falando desse gráfico, velho, porque eu não entendo esse trem, eu tenho muita dúvida desse negócio até hoje. fala só que, tipo assim, acho que dá pra ver que a resposta imune do bebê está atuando. É, Lara, oi? fala de novo o que você tinha falado, a sua explicação de novo, por favor. Tá, eu vou começar aqui. No diagnóstico da síndrome da rubéola congênita, na maioria das vezes vai ser por meio laboratorial. E você tem duas principais formas de fazer diagnóstico laboratorial aqui. Um deles vai ser os testes sorológicos e o outro vai ser isolamento do vírus. Os testes sorológicos vão ser os mais usados e mais viáveis. E como que eles funcionam? Eles vão se basear na identificação de imunoglobulina G, IgG, e imunoglobulina M, IgM. Elas vão poder ser dosadas tanto na gestante quanto no feto, né? Quanto na mãe, quanto no bebê. O IgG, nesse diagnóstico da síndrome da rubéola congênita, vai ser ineficiente, porque ele é um anticorpo passado da mãe para a criança. Então, não tem como saber no exame diferenciar do recém-nascido quais são os anticorpos que o recém-nascido produziu e quais foram transferidos da mãe. Então, não vai ter tanta importância dentro do diagnóstico. Agora, o IgM, por sua vez, ele não passa pela membrana placentária. Então, ele vai exercer uma função importante nesse diagnóstico, uma vez que, se ele tiver aumentado, o bebê está produzindo resposta imunológica. É isso? Isso que eu falei. Olha, eu achei ótimo, eu consegui entender. Ai, gente, peraí que meu cachorro quer entrar aqui. Você acha que pode falar só isso, então? Tipo, Eu acho que sim. ei, filho, vem cá. Entra aqui. Vem. Pronto, peraí que eu vou voltar. Vou continuar aqui, então. Vou falar só isso. Tá bom. Agora, quanto ao tratamento e imunização. O tratamento, quando a pessoa tem uma rubéola, quando a pessoa é infectada pela rubéola, vai ser tratamento dos sintomas. Ou seja, não existe um tratamento específico para a doença, não tem um remédio para a rubéola. Por exemplo, a pessoa apresenta febre e você oferece antitérmico. É assim que você faz o tratamento da rubéola que é adquirida. Agora, a imunização. A imunização ela vai ser feita pela vacina tríplice viral, que é feita com vírus vivos atenuados. Ela vai imunizar 3 doenças, que é a rubéola, cachumba e sarampo. Ela deve ser aplicada a primeira dose na criança aos 12 meses e você deve fazer uma dose de reforço aos 15 meses junto com a varicela. Aí você vai dar a tríplice viral mais a varicela, de forma a gerar a imunização na criança. Esse videozinho aqui não vai dar para passar, porque no Canvas ele não passa. Lara, Oi? você pode falar que esse vídeo é uma campanha, você vai falar assim, essa imagem é a imagem de um vídeo de uma campanha educacional do Hospital Albert Einstein sobre a rubéola. Pronto, é um vídeo educativo de desenho. Porque aqui pelo Canvas não dá, só para completar os 15 minutos, entendeu? Ah, sim, não vai dar menos, vocês viram? Aham, é porque o nosso é bem resumidinho mesmo. Pequeno. E eu até, sim, escrevi mais coisa pra falar, mas mesmo assim ainda fica pequeno, tipo... Eu peguei Acabou? Coisa no roteiro. Acabou a apresentação, não acabou? Acabou. Para de gravar aí. Para de gravar.